Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Muito bem, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. São 7 horas e 34 minutos. É a edição número 43, né, do Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e sempre comigo aqui na bancada as presenças do jornalista João Jabbour. Jabbour, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cafeu, bom dia, audiência. Também o consultor Kleber Santos. Bom dia, Cafeu, bom dia a cada um que está nos ouvindo nessa manhã. E hoje com a presença da Lorena Fagundes. Bom dia, Lorena. Muito bom dia, Cafeu, bom dia a todos. O Ricardo Bizarra está nas Ilhas Malvinas, né? Malvinas, está lá curtindo um feriado diferente. E o nosso convidado de hoje é o coordenador regional do Republicanos, ex-prefeito de Boracéia, também foi candidato a deputado estadual e professor, colega lá da instituição Torre de Ensino, Marcos Bilancieri. Bom dia. Bom dia, Cafeu, bom dia, Kleber, Jabbour, Lorena e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo as questões do Bauru, da nossa região. Você foi meu aluno, né? Fui seu aluno. E foi meu chefe. Olha como o mundo muda, né? Você não tá mais com a gente lá de novo agora, né? Porque aluno e chefe, eu dei aula para ele, aí ele foi trilhando o caminho, aproveitaram o professor, agora ele coordena o curso de contabilidade. Eu, como dou finanças em contabilidade, ele é o coordenador, então virou meu chefe. Mas lá na pós-graduação em gestão tributária você vai estar com a gente. Tá certo, muito bem. Bom, nós temos aqui inúmeros temas nacionais, mas a gente vai começar hoje com esse recorte estadual. Ô Marcos, conta pra gente aí, você foi convidado pelo Republicanos para ter vamos dizer, essa integração local, regional. Como é que é aquilo que o Republicanos está pensando e qual o seu papel nessa questão? Muito bem, Café. O partido é extremamente organizado, o Republicano, embora não seja um partido grande ainda, né? É um partido que tem representatividade aqui na Assembleia, tem, se eu não me engano, 9 deputados estaduais, tem federal, mas a nível de estado ainda não é um partido como era, por exemplo, o PSDB antigamente, né, com 15, 20 deputados. O partido tem uma organização muito boa, né, que trabalha, além do nosso presidente nacional, deputado federal Marcos Pereira, tem o Dr. Sérgio Fontelas, que é o presidente estadual, e há as coordenações regionais. E aqui na região de Bauru estava sem essa coordenação regional. Então eu tive essa dificuldade, inclusive na campanha, porque a gente não tinha quem estava no partido nas cidades. Várias cidades não têm ainda o Republicanos, aonde estava inativo, tinha muitos que estavam com a provisória do partido trabalhando para outros candidatos, que isso aí a gente não vai permitir. Eu acho que tem que ter uma regra, uma ética. Se você está ocupando uma vaga do Republicano, você tem que trabalhar com candidatos do Republicano, né? E então o presidente deixou muito bem claro que precisaria fazer essa reorganização, trataria desse assunto logo após as eleições aí, né, para governador, presidente, deputados. E ao final dela, ele me convidou, né? Através aqui até do nós temos um representante aqui, que é o presidente hoje aqui em Bauru, nosso vereador, o pastor Edson Miguel, né? Fomos para São Paulo e ele fez esse convite, né? Se eu toparia fazer essa coordenação regional. Eu gosto da política, eu vivo a política, isso há anos e anos e anos, né? Todo mundo conhece, todo mundo, quando a gente fala assim, parece que é todo mundo, né? Muitos conhecem. Todos, né? que te conhecem sabem da sua vertente. Isso, exato. E aí nós aceitamos esse desafio. São 40 municípios na região para que a gente possa, primeiro, né, colocar o partido, reorganizar esse partido, onde não tem, estabelecer um diretório, onde já tem, reorganizar pensando nas eleições aí do ano que vem, de 2024. E é um desafio grande, um desafio diferente, mas que eu não vejo tanta dificuldade não, né? A gente que milita aí, conhece bastante prefeito, e esse é o nosso foco, né? Trazer prefeitos, vice-prefeitos e, em especial, os próximos candidatos, os pré-candidatos para a nossa legenda. Aí sim o partido começar a crescer. Muito embora nós queremos crescer, precisamos crescer, mas com qualidade. A gente não quer crescer um partido também, e o Republicano não tem essa cara. É um partido muito sério, é um partido muito, mas muito bom mesmo. Tudo que fala cumpre. Então não adianta também falar, vamos trazer o deputado envolvido um monte de problema, de denúncia grave, com corrupção. Isso aí a gente não quer dentro do partido. Kleber, uma pergunta?
Marco, como é que vai ser essa questão, como é que o republicano vai lidar com os prefeitos aqui da nossa região, né, de certa forma do interior de São Paulo, da nossa região? Normalmente, os municípios dependem muito do governo do estado, de parcerias, de convênios, para que possa realizar obras e benefícios para a população. Você até citou o PSDB em 2020 elegeu cerca de 180 prefeitos, em 2021 ele chegou a 368 prefeitos no estado de São Paulo. Então, os prefeitos, eu queria saber o seguinte, se os prefeitos já estão se aproximando, porque agora os republicanos tem o Tarcísio governador, ou se você está também indo e convidando para ampliar a base de prefeitos no interior de São Paulo. Como é que é essa ação dos republicanos em relação aos prefeitos do interior de São Paulo e particularmente da nossa região? Legal, Kleber. Esse, olha, é um movimento natural. Eu já fui prefeito, né? A gente quer estar do lado do governador, né? Porque é de onde sai o recurso, de onde sai o dinheiro para os municípios, e todo mundo tem isso, porque tem aquela visão, infelizmente, que nesse país nosso, né, eu estou lá numa legenda, tem prefeito que está há 50 anos, 40 anos no mesmo partido político. Mas tem outros que ele muda de acordo com o interesse do próprio município. Porque se você não estiver do lado de quem tem o recurso, você não vai trazer recurso para a sua população, então não adianta nada também. Então é um movimento até que normal, natural. Porém, ainda é novo. Nós estamos no começo, estamos aí no dia 20 de janeiro, 20 dias de administração, o pessoal ainda está se acomodando, alguns nos ligaram, outros eu já fiz visitas, né, para que a gente possa fazer esse convite. São 40 municípios, né? Eu estou mapeando primeiro para ver assim, olha, aonde já existe o partido, quem foi apoiado naquele local. Apoiou quem para deputado, apoiou quem para governador, apoiou quem para deputado estadual, federal, né, para que a gente possa aí sim estabelecer ou continuar com a provisória, com o diretório, ou a gente fazer essa troca. Mas é uma coisa natural dos prefeitos virem para o partido que está o governador. Hoje o partido é o Republicanos, o Tarcísio é o governador e é do Partido Republicano, né? Eu vou deixar bem claro aqui que eu também não falo nome de governo, aqui eu estou falando do nosso partido, né? E ele precisa crescer, né? Principalmente para as próximas eleições. O PSDB que ficou 27, 28 anos no mandato, ele também começou pequenininho e foi crescendo aos poucos. Até porque para você fazer uma campanha em 645 municípios, você precisa de recurso. E se você não tiver um fundo eleitoral bom, não tem recurso para todo mundo. Como é que você faz uma campanha depois? Então, por isso que tem que ser analisado, caso a caso, município por município, para a gente crescer de forma organizada. Porque se não tiver uma organização, a gente não chega em lugar nenhum. Mas o Republicanos ele tem uma hierarquia, tem essa organização, é só saber fazer esse crescimento que eu acredito que nós vamos poder ajudar muito, e os municípios ajudar muito a administração aí do Tarcísio, que eu vejo uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que está fazendo nomeações de forma técnica, diferente do governo federal, na minha visão, né? Mas colocando pessoas técnicas, nem sempre pessoas ligadas apenas à política. E isso é muito importante se você quer fazer uma boa gestão. São 7h42, estamos aqui no Café com Política. Nosso convidado de hoje é o Marcos Bilancieri, que é coordenador regional dos Republicanos. A pergunta do João Jabur. Antes de fazer a pergunta, Café, deixa eu dar um panorama do Republicanos em números aqui. O Republicanos é um dos partidos que mais cresceram na última eleição, cerca de quase 40%. A sigla elegeu 41 deputados federais, 76 deputados estaduais, 2 senadores, 1 governador e 2 vice-governadores. Republicanos é um dos candidatos a ocupar o espaço de vanguarda dessa linha mais conservadora que se consolidou no Brasil, né? Com esses trancos e solavancos, mas no final desse processo certamente o Republicanos vai estar ali brigando, inclusive o próprio governador, né? O Tarcísio, para ser uma das lideranças desse segmento conservador no Brasil, que é grande, que teve aí o ex-presidente Bolsonaro à frente e que agora tem uma certa disputa aí, Romeu Zema do Novo, sim, querendo ocupar esse espaço, o próprio Tarcísio, né? Agora, a minha pergunta, Marcos, é no sentido assim, mais de bastidores. A gente sabe como é que funciona a política, principalmente nos bastidores, como é que se chega ali à sede do poder, o Palácio dos Bandeirantes, no nosso caso aqui, né? Quem é o canal
final ali? Quem é a pessoa forte que você imagina que vai ser o nosso contato, aquela pessoa que vai conversar para o governador com os municípios, com o interior principalmente, para fazer o encaminhamento de projetos, emendas? Fala-se muito no Kassab, eu não sei se vai sair dele esse papel. Você que tem experiência política, pode nos dizer alguma coisa a mais? Beijo. Como eu disse, o Tarcísio é um cara muito inteligente. O pessoal me pressiona muito. Marco, eu preciso arrumar um cargo aqui para mim, para lá. Quem que é o Marco? O Marco fico sempre na minha, né? E se a gente pegasse uma pessoa que não tem uma experiência, não tem uma visão de gestão como o governador, chegaria no dia 2 de janeiro, já teria dispensado todo mundo. O que o Tarcísio fez? Nomeou os secretários, alguns agora de segundo escalão, e está acomodando o primeiro, tomando pé da situação. Coisa que não aconteceu lá no governo passado, na minha visão, que quando assumiu Dória. Nem o Dória, o Márcio França, com 6 meses, ele foi mudar todo mundo, pessoas estratégicas, pessoas que trabalhavam, e faz com que um serviço público pare. E se eu tenho o costume de dizer o seguinte: se você levar uma queimada, ela pode até sarar, vai demorar e vai ficar marca. Então, se você se queima já no início, como é que você vai tocar depois? Então, o que ele fez? Foi tocando, foi colocando pessoas nos lugares. Acredito que várias pessoas que estão no governo continuarão no governo se forem pessoas boas. Esse trabalho, o Kassab é muito bom para isso, que eu vejo 2 pessoas boas de política nesse país, boa, assim, acima da média, né? Nós temos um presidente que politicamente ele é bom de falar, e tá aí o exemplo, né? Articulador, né? E nós temos um presidente, né, da República, o Lula, que pode falar o que for, mas ele convence as pessoas. E nós temos aqui de estratégia política o Kassab. O Kassab, que partido do PSD elegeu vários senadores, deputados, e hoje é um homem forte no governo, porque ele acreditou no projeto dos republicanos, ele acreditou no projeto do governo do estado. E ele nomeou essa semana, inclusive, vai permanecer no governo, Dr. Rubens Cury, que já fez reunião com o município da região. Isso é novidade, hein? E nomeou também o Marcos Penido, também na secretaria. Porque o Rubens Cury aqui nesse microfone disse que não, né? Que ele ia mudar, né? Nós perguntamos, vai ser aproveitado, ele falou não. A princípio ele sairia do governo. Então ele permanece, é isso? Ele aceitou o convite, saiu a nomeação no final de semana, ele e o Marcos Penido, né? São 2 pessoas que eu, particularmente, amigo, gosto muito. Penido tem uma rua em Boracéia com o nome da mãe dele, que ele nos ajudou muito. Pessoa extraordinariamente capacitada, né? Então, nesse recorte, rapidinho, porque nós trouxemos até a notícia no Cidade 360 do que o Eduardo Leite tenta uma reconstrução do PSDB, e a intenção dele é começar pelo estado de São Paulo, tentando manter algumas lideranças. Só que o PSDB desmantelou, né? As lideranças quer dizer, essa ida do Cury aí para agora o governo do republicano vai bem na contramão dessa intenção do Eduardo Leite. Esse rescaldo aí do PSDB para o Republicanos é uma boa? Trazer algumas lideranças para dentro daquele critério que você falou, né? Então, de escolha certa? Então você veja, o Penido, vamos falar do Penido, que era secretário de Meio Ambiente, já foi secretário da Habitação, presidente do CDHU ali e tal, sempre envolvido no governo. É uma pessoa com capacidade. Técnico. Né? O Dr. Rubens sempre tratou bem os prefeitos que lá foram. Sempre uma visão técnica também. Tem uma visão técnica. O Rubens mescla bem o técnico com o político, né? Sabe jogar aí, né? Bem, né? Sabe jogar, tanto que ele aceitou aí o convite, né? Que setor do governo exatamente? Ele está na Secretaria de Governo. Vai ser assessor técnico. Eu acredito que dentro da secretaria ele vai ter esse contato. Agora, o assessor do governador, né? Que é o Arthur. Arthur é assessor, secretário da Casa Civil. Então eu acredito que uma pessoa de confiança do governador que esteve junto na campanha, que até na época que a gente estava trazendo o Tarcísio aqui para fazer aquele evento, o Arthur Lima, que é secretário da Casa Civil. Eu acredito que, embora tenha esse viés político, compromisso de política com o que foi acordado na campanha, o Tarcísio não vai deixar que o lado apenas político tome conta de uma administração. Ele é muito inteligente. E se você quer ter um crescimento, porque tem que ter agora uma continuidade. Ganhar a eleição já foi difícil. E você tem que permanecer. Né? Eu estava ouvindo aqui,
vindo, né, que ganhar uma coisa e permanecer. Você tem que trabalhar para permanecer. Então você tem que agregar, tem que tomar cuidado. Não pode também, é o seguinte, porque o povo quis mudança. Você pegar lá, na nossa administração em Boracéia, nós tivemos gente que era de oposição, que a gente conhece quase que um por um, mas que eu permaneci na administração. Porque era bom para a cidade, é bom para a população. Então, alguns cargos pode até ser. Agora, o que não pode acontecer é de permanecer a mesma coisa em vários setores. Porque aí não é mudança. Isso não significa que a população, quando ela deu uma chancela que queria uma mudança, e quando você falou do PSDB em São Paulo, PSDB é a sigla, que na minha visão, em São Paulo, ela está queimada. Pode até revoltar um dia de manhã. Mas ela perdeu, não é pelo candidato que era o Rodrigo. Ele perdeu mais pela sigla PSDB, que o pessoal arrepiava, falando PSDB, chega. Pelos desacertos, desajustes que fizeram nos últimos anos. Né? Se o Rodrigo tivesse ficado lá no DEM, né? No DEM, no antigo DEM, ele daria mais trabalho, porque ele transmitia essa visão de uma boa pessoa. Eu fiz campanha, o pessoal falou, nossa, ele é boa pessoa. Nós estamos falando de política. Mas ele está ligado ao PSDB. PSDB não voto. Então essa reconstrução aqui em São Paulo, ela vai muito além de pessoas. Eu acho que ela está ligada muito ao próprio partido. Kleber. Só uma observação antes, rapidinho, Kleber, desculpa. O Kassab, que ele cita aí como um grande articulador, também concorda, um dos maiores do Brasil, Lula também. O Kassab é tão bom nisso que o PSD consegue estar na base do governo federal e é força no governo estadual, né? Dois governos bem diferentes. Coisa que o MDB também faz muito bem, o ACM Neto, o ACM velho fazia muito bem. PTB fazia muito bem. Você não via um candidato PTB, um candidato MDB era muito difícil, né? O PSD muito difícil. Agora, se deixar, cresce. Veja o Michel Temer, né? Sempre transitou aí pelo poder, se une pra cá, vai pra lá. Isso. Pois não, Kleber Santos. Que é melhor ser, ao invés de ser rei, ser amigo do rei, né? Só tem o bônus, não tem o ônus. Ô Marco, você quando foi prefeito aí de Boracéia, trabalhou bastante como presidente da ANSESP também, em favor do turismo regional. E o turismo hoje movimenta aí um PIB de cerca de 200 milhões, né? 2 milhões e 300 mil empregos no estado de São Paulo, e a região tem esse grande potencial para o turismo. O secretário de turismo é o deputado Roberto de Lucena, que é do seu partido. O Republicanos ficou com a pasta do turismo. Nesse sentido, o que a gente pode esperar para a região? Você acredita que estamos vivendo um grande momento para o turismo, que a nossa região tem essa vocação, tem essa grande oportunidade de crescer nessa área? O Lucena já disse que vai entregar 560 milhões de reais para os MITs, né? Que nós temos aqui vários MITs, municípios de interesse turístico. O que você pode nos dizer sobre isso? O Kleber, boa colocação, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço lá pro Tiago Manzuti, pessoal lá em Bariri, tá ouvindo aqui, opa, pessoal lá em Piratininga, o Juninho, assessor. Carlos Nascimento tá ouvindo também, né? Tá, com certeza, lá em Torrinha. Tá querendo lá por causa do navio dele, o turismo para ele. Barra Bonita, tá em Barra Bonita. O Juninho aqui, que é assessor do Vinícius Carvalho, deputado federal do Republicanos, também nos ouvindo. Legal. O Lucena, né, que foi candidato, inclusive era para fazer um trabalho junto com ele aqui na região, né? Mas, como tinha outro candidato do Republicanos aqui e estava com ele, falou, cada um segue sua linha, mas é uma pessoa com experiência. Fazer turismo, investir em turismo, Cleber, na minha visão, não pode ser apenas em palavras. Tem que ter com ações. A gente vê falar, tem caminhos, tem isso, tem aquilo, mas se a gente vê o que nós crescemos em turismo na última década aqui na região, se não for graças ao jornal Alavancando Turismo, levei lá o barco para Boracéia, Bariri, Cruzagem da usina, mas se não tiver ações, e essas ações precisam vir do governo do estado e do governo federal, porque somente os municípios não vão investir em turismo. Você pode pegar que o turismo, a cultura, o esporte, são os menores orçamentos que tem. Então, precisa de fato ações, atitudes. O governo anterior acabou, porque esse grande boom de recursos que estava jorrando dinheiro, né, no último ano, e o governo deixou para investir na campanha, tinha 50 bilhões de reais para investir. Alavancou lá com alguns projetos, mas que não atendiam a nossa região.
projeto de colocação de pier nos municípios, mas a nossa região, eu volto a falar aqui, ainda é devagar na questão da alavancagem desse turismo. Tira Barra Bonita, que tem um turismo já consolidado, né? Que precisa mudar um pouco, porque também está se esgotando essa questão de barco. Você vai lá, tem muita gente já reclamando, porque só o passeio de barco, precisa fomentar mais ainda. Mas é uma cidade turística. Mas você tira daí, o que nós fizemos de turismo, eu fiquei 8 anos no mandato, só tem mais 2, vamos falar dos últimos 10 anos, a não ser a vontade de fazer turismo. Mas você vai lá na secretaria e você não é atendido. Criou o MIT, mas tem que mudar essas regras. O MIT, ele precisa ser definido não por questões políticas. E hoje quem está lá é questão política. Eu não vou citar aqui nomes de alguns municípios, não é o meu caso, mas que turismo que eu faço nessa cidade X, que pega uma lista lá de MIT. Mas o que você faz lá? Mas tem uma festa por ano. Não pode ser assim. Você tem uma festa por ano, então você vai receber 1/10, por exemplo, do MIT. Pra você ajudar você a fazer a sua festa. Turismo tem que ser anual. Porque como que você tem lá um pipoqueiro que vive do turismo, uma vez por ano ele vai lá na festa? E as regras, elas foram criadas cotas na mão de deputado. Ele que vai lá, então ajusta para cá, ajusta aquele município e aquele outro município. Então essa é a minha visão particular. Como prefeito, eu corri muito atrás do MIT para o município. Dá para trabalhar para uma mudança disso com tudo que está aí. Tem que trabalhar, tem que mudar. Eu acho que poderia, em vez de colocar, são 140 vagas do MIT, todo mundo que tem, todo mundo que está atrás do MIT tem um plano de turismo. Nós contratamos uma empresa para mostrar, tá bom, então você não vai receber 600 mil por ano, mas você vai receber 200 mil para você fazer o seu turismo. E atende um número maior de município, porque fica na mão só de um que, não vou falar que não faz o turismo, mas é incipiente, é muito devagar. Então eu espero que o Lucena, e eu vou fazer uma visita nos próximos dias com ele, né? A gente está dando esse mês de janeiro, que é muito corrido para todo mundo, botando as ações, as estratégias, conhecendo os orçamentos. Vamos fazer sim, e os prefeitos que quiserem, vou fazer questão de acompanhar. Eu adoro isso aí, eu gosto disso, eu gosto de Bauru, gosto da nossa região, e eu vou estar presente e dando essas sugestões, essas ideias, para que o nosso secretário possa, de fato, fazer acontecer o turismo. O Rodolfo pergunta aqui como é que é feita a filiação ao partido. Existe uma filiação que ela é nacional, né? Então, se você quiser, ou se ele é de Bauru, ele pode procurar pelo pastor Edson, vereador Edson Miguel, aqui na Câmara, e a gente faz a filiação. Tem meu telefone também. Eu também sou eleitor aqui em Bauru, né? Então, meu telefone, passa aí, é puro 997625015. Repita. 97625015. Ou então ele procurar o partido no seu município, né? Veja quem é o presidente, quem é que é o presidente se não tiver também, né? Entre em contato com a gente, porque a gente vai falar quem vai ser o presidente, e ele faz essa filiação. Mas se ele entrar no site também, ele faz a nível federal. Bom, recebo aqui uma mensagem do Rafael Lima, que é chefe de gabinete aqui da prefeita Sueli. Manda um abraço para você, viu, Marco? Liderança da nossa região. Manda um abraço também a todos aqui da bancada. Ótima sexta-feira. E com o Rafael Lima eu deixo o gancho para depois do intervalo. E o futuro político da prefeita Sueli Rosim? Será no Republicanos? A gente trata desse tema logo depois do intervalo comercial, um instante só. Café com Política, uma produção do Jornal da Cidade, da 96 FM. Hoje aqui, Lorena Fagundes, eu sou Reinaldo Cafeu, conosco também Kleber Santos e João Jabu. E o nosso convidado é o Marcos Bilancieri, que é o coordenador regional do Republicanos. E antes do intervalo, deixei aí uma provocação, pergunta para o Marcos, né? Hoje a prefeita Sueli Rosim está no PSC, que virou Podemos, e ela tem aí 2 convites. Ela pode ir tanto para o PSD como para o Republicanos. Como é que está essa negociação com a prefeita Sueli Rosim, meu caro Marcos? O Café, antes de responder a sua pergunta, um abraço aqui para o Rui Rocha, né, grande contador aqui. O diretor lá da Associação Comercial e é agora representante em Bauru do Conselho Federal de Contabilidade. O homem não é fraco não, né? Não, é forte. E tem o filho dele vindo atrás aí, né? Né? Tá no caminho, né? Tá mesmo no caminho. Um abraço também do Dr. Marcos Cabello, que estava aqui e participou anteriormente aqui também, né? Sempre acompanha. E nós temos um trabalho muito grande a ser feito aqui, através da Secretaria de Saúde, Dr. Eleuso agora, que é o Hospital das Clínicas, né? Que
ainda não está do jeito que precisa ser, né? O governo prometeu um monte de coisa, campanha, vai sair, mas ainda tem muito para ser feito. Quero colocar à disposição também o Dr. Marcos Cabello, que já foi, ou ainda é o presidente da Associação Paulista. Ele é regional, né? O local agora é José Eduardo, diretor, né? Ele é diretor regional da Associação Paulista de Medicina. Um grande abraço. Mas aí, não vai né? fugir a minha pergunta, não. Não vou fugir, não. O Cabelo, só para completar, é muito amigo do secretário da Saúde, do Eleusis, né? É, Atual secretário. E você teve um almoço essa semana importante aí, né? Isso, nós fomos o Marcos Cabelo, nos reunimos com o Danilo, que é o diretor da FAEPA e está dirigindo... Da fundação aí de Fundação de Ribeirão Preto, que é a gestora do Hospital das Clínicas. Eu conheci, fiquei 1h30 com ele lá, conheci a estrutura do hospital e, como você disse, precisa de equipamento acima de tudo, então vamos ter que fazer essa gestão. Trabalhei muito com essa questão, eu já te respondo a pergunta, não vou fugir dela, não. Não, a questão aqui. Da saúde. O programa acaba às 8h30, tá? É muito sério, né? A falta de consulta, a falta de exame. Tem gente 10, 12 anos esperando uma cirurgia, esperando um exame, é uma vergonha. Hoje, passou para os municípios a gestão de saúde. O município tem que bancar. Ou ele banca, ou o povo não tem. Então vai ter um trabalho muito grande, doutor Eleusis, o Tarcísio aí, como governador, para mudar isso, que o povo queria essa mudança, né? E nós vamos nos colocar à disposição para ajudar Bauru, ajudar a região aí, para resolver esse problema. Quando era presidente da Ancesp, a gente queria comprar tomógrafo, né? Até foi bloqueado pelo Dória, porque saiu lá um tomógrafo na época, mas acabou cortando tudo. Porque você vai fazer uma tomografia, você tem que esperar 5, 6, 7, 1 ano, às vezes, uma cirurgia de joelho. Torça para não precisar, porque senão você vai ficar apodrecendo numa fila aí. Mas enfim, vou responder a pergunta que foi. Bom, eu tive já acompanhando até o nosso vereador em questões aqui de Bauru, o Edson Miguel, né, nosso vereador na prefeitura. Um abraço pro Rafael, chefe de gabinete, que está aí nos ouvindo, né? Um grande amigo nosso. Eu tive acompanhando ele em questões aqui de Bauru. Claro que deixamos a porta aberta do Republicanos também para ela, no momento que ela achar que seria importante, ou se ela mudar de partido. Em nenhum momento a Suelen falou que ela quer mudar de partido. Ela primeiro precisa ver o partido que ela está hoje, que é o PSC, como vai ficar, né? Porque teve uma mudança, tá na fase de finalização ainda, né? Com o Podemos, e vai passar a não ser mais PSC, vai passar apenas a ser Podemos. Então, com o número do PSC, que é 20, né? Isso, com o número 20, que é da legenda. Mas aí é claro que tem uma divisão dentro do partido. Dentro do partido tem a divisão, quem que fica com quem, interior, capital, tem tudo isso daí que funciona dessa forma, porque o estado de São Paulo é muito grande, são 645 municípios. A capital nossa praticamente é um estado, é o porte de um país aí, de muitos países, né? Então ela deixou bem claro que ela vai analisar tudo. Mas nós não fizemos um convite oficial, não. Fizemos o partido está de portas abertas, não pressionando, né? Mas é claro que seria legal a Bauru, que é a nossa regional, né? Mas ela teve o convite também de PSD, do PL, como vocês mesmo disseram aqui. Então, no momento certo, ela vai analisar, porque nós vamos ver também os republicanos. Republicano vai ter candidato próprio em Bauru? Quem será o nosso candidato? Nós estamos discutindo isso de forma interna no partido. Então, no momento certo, nós vamos ver o que é melhor para a legenda. Se a gente apoia, se a gente lança um candidato próprio, se a Sueli falar, eu quero ir para o Republicanos, aí nós vamos sentar e discutir. Então, e nós já tivemos aqui, né, Jabu, Carlos Braga dizendo que se tiver estrutura vai, Rodrigo Mandalite vai, o Raul deixou nas entrelinhas que sim, o Rodrigo Agostinho a gente não sabe ainda, a gente tem correndo por fora o ISO, e aí Marcos Bilancieri, com essa sua fala, é possível você ser o candidato do Republicanos? Como eu disse no início aqui, se o partido achar melhor lançar uma candidatura e fizer o convite, eu não digo não. Se tiver, como disse aqui o Carlos, se tiver a estrutura, eu gosto. Eu vivo aqui há 40 anos, 30 e poucos anos, sou bauruense, então não tenho por que ter medo não. Mas você toparia? Eu toparia, não tenho medo não. Agora, precisamos sentar e conversar com uma estrutura, né? Você vê que na campanha para deputado eu não consegui fazer a campanha aqui, porque me faltou estrutura. Ou eu fazia na região, ou eu fazia aqui, né? Tudo não dava para fazer. Então, precisamos ter
uma estrutura de campanha. Mas se o partido falar, olha, é importante a gente ter, nós vamos lançar a candidatura e quiser que eu saia candidato, eu estou de portas abertas. Agora, se a Sueli for pro partido... Então aí que vem a questão, um pouquinho, né? Não, se a Sueli vir pro partido, que o partido achar melhor, que a gente apoie a Sueli e ela seja o nosso candidato, é claro que a gente E aí ela teria que trazer o doutor Orlando, que eles têm um bom entrosamento, se não trouxer, abre espaço, por exemplo, o Marcos ser vice, né? Sim. Pode haver uma composição nesse sentido, né? Aí para o Marcos até introduzir na política local, né, bauruense, né, vice dela, que não vai concorrer à reeleição, e cá entre nós, né, ninguém falou, é uma dedução minha, mas eu não imagino a Suelen, se reeleita, ficar 4 anos à frente da prefeitura sem tentar alçar um voo para deputado. Você não acha isso também, Kleber? Depois de 2 anos, no segundo mandato, dizer, bom, agora eu só tenho mais 2 anos e de repente aí há uma Assembleia Legislativa e tudo mais? Eu acredito que se ela tem esse plano de crescimento na política, e eu acredito que até pela idade, uma jovem, né? Então tem muito campo pela frente, esse seria o caminho ideal, porque quando sai da prefeitura são 2 anos, é complicado você esperar depois, então Porque você fica 2 anos no limbo, né? No limbo, 2 anos e há um esquecimento, porque cai muito, é muito difícil manter aquecido o seu nome na mídia, junto à população, então é muito difícil. O caminho mais provável, o caminho mais utilizado é esse. Já assume, fica 2 anos, passa para o vice e sai candidato a deputado. Aí é uma boa, hein, Marco Bilacieri? Então, eu disse aqui, né? Eu tô num partido que tem uma hierarquia que eu gostei muito. Tudo que foi falado foi cumprido, opção de palavra, gostei muito do nosso presidente aqui no estado, é uma pessoa fantástica e de repente o partido vai apoiar um candidato e nós podemos lançar como vice também, por que não? Podemos descartar isso, o partido tem que crescer, eu não sou a favor do partido ficar escondido, né? O partido tem que dar as caras, tem que crescer, nós não podemos ser, vou falar aqui de novo, não gosto muito de falar de outras pessoas ou de outro partido, assim, né? Que numa campanha você não pode falar do seu adversário. Não, o Kleber que está aqui, que trabalha em mídia, você fica fazendo campanha para o outro. Mas vamos falar, não pode ser um município com 270 mil habitantes, eleitores, 400 mil habitantes. Tinha o presidente estadual do PSDB, o partido há 27 anos no governo, não tinha um vereador. Um vereador. Tá certo isso? Não tá. E o republicano também ele tem que ter essa visão. Aqui em Bauru é uma referência regional e nós temos que ter sim representantes, manter o nosso a nossa vaga na Câmara Municipal, trabalhar para que pelo menos 2 vagas, até 3, se possível, e por que não almejar um cargo do Executivo Municipal. O nosso ouvinte, que é o Roberto, ele é de Brasília Paulista, ele participa sempre, ele pergunta o seguinte, Marcos, que um município que tem um bairro sem infraestrutura pode ser um MIT, né, que é esse município de interesse turístico, não necessitaria de uma infraestrutura na cidade antes de pedir esse selo, vamos dizer, de MIT? Então, é por isso que eu falei aqui no início, né, Café, o que precisa mudar a configuração para ser MIT. Tem que tirar o viés político. E ele tem, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Ele tem o lado político. Vai lá, quantos votos teve o deputado X daquele município? Ele vai ser o que vai pedir o MIT, entendeu? Então é por cota. Não pode ser assim. A gente tem que trabalhar de forma séria, né? Ter uma comissão de representantes do estado, por exemplo, de várias regiões, passar por essa comissão para ela analisar, mas por que aquele município ele é MIT? Mas porque ele tem a festa do peão lá todo ano. Mas não pode ser só a festa do peão. Ou então proporcional. Senão ele recebe. Hoje dá mais ou menos até mais, né? Porque subiu bastante a arrecadação de ICMS aí, mas um pouco mais de 600 mil, sei lá quanto está o valor hoje, por ano. Mas às vezes só tem um evento. Ele emite por causa daquele evento, ou uma quermesse que é grande, forte. Então precisa ter essa mudança. Pois não, Kleber. Ô Marco, é o que você falou, de repente não é porque, às vezes não é nem só porque tem uma festa, às vezes é porque tem um deputado amigo. É o que eu falei aqui, porque é cota por deputado. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. A questão do MIT, quando foi lançada eu lembro que eu conversei com aquele deputado
não é Ibanez, Caramês, deputado Caramês, acho que foi o autor da lei, né? Autor da lei. Autor da lei que criou o MIT. Ele disse que haveria um mecanismo, por exemplo, se o município não cumprisse e tal, ele cairia, ele perderia o título. Não existe algo já hoje de avaliação para saber se mantém ou não? Como que funciona isso? Mas não está funcionando. Uhum. Pode até ser no papel, mas não está funcionando. Dificilmente, pode até acontecer, pode, como perdeu o título de Estância Igaraçu do Tietê, mas de Estância, mas não demite. Entendeu? Mas existe sim esse mecanismo. Mas enquanto esse mecanismo for tratado dentro só de secretaria, ele dificilmente ele vai. Tem que ter uma evolução. Precisa ter a participação privada, o setor privado para fazer essas análises, né? O Lúcio Villani, parabéns pela entrevista com o Marco Bilancieri, muito a aprender com ele na administração pública. Aqui já tenho a participação do Martins, o J. Martins, dizendo que a prefeita tem que voltar para a TV, que ela ganha mais, é a visão crítica aqui. Bom, vamos fazer rapidamente um recorte aí, o Kleber, do que vem acontecendo em nível nacional, até para ter a opinião do Bilancieri, né? Nós tivemos esse fórum mundial em Davos, na Suíça, termina hoje, né? Uma entrevista que repercutiu muito, foi na verdade, uma mesa redonda, né? Tendo como entrevistados o Haddad e a Marina Silva, e a partir dali os recortes da internet não perdoam, né? Números ali que foram colocados, a gente entende que às vezes a pessoa esquece, está ali no calor da conversa, com tradução, mas potencializou o número de pessoas com fome, e o recorte do Haddad foi no sentido de dizer que por questões ideológicas ele teria uma certa preferência aí no seu consumo. Pois não, Jabor? Só antes de sair do Estado, rapidamente, o Café com Política tem se notabilizado por dar em primeira mão as informações, acabamos de dar uma aí através do Marcos, né, do Rubens Cury, que permanece no governo do Estado, e uma informação curiosa, ontem o governador Tarcísio nomeou o líder dele na Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, que é do Republicanos, partido do Marcos, e curiosamente, o local de nascimento desse deputado é Bauru. Ele tem 59 anos. O nome dele é deputado Jorge Wilson, Xerife do Consumidor, que é o Jorge Wilson. É o apelido que pegou, né? Que o levou aí a notoriedade. Deputado Jorge Wilson, Xerife do Consumidor, Republicano. Pegou o vácuo do russomano. Bauruense, que daqui a alguns programas pode estar aqui conosco para conversar, né? Não temos só gente no Big Brother, temos também aí, né? Um bauruense, líder do governo, um cargo importante lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Desculpe, Kleber. Que é isso, só pra gente então dar um recorte nacional. E aí, Kleber, como é que tá a imagem do governo Lula no exterior? Como é que você tem visto essas primeiras ações aí, depois daquele evento que aconteceu no dia 8, né? Então, essa questão da comunicação, né? Você lembra que a gente até discutiu aqui num dos programas que aquele dia o Lula estava reunindo os ministros para ter uma unidade na comunicação, se informar primeiro para não falar besteira. Na verdade, virou piada, né? Virou piada a Marina Silva. Saiu muito meme ontem, uma piada. Teve até um posicionamento da Organização Mundial, né? Corrigindo, né, esses números, né? Exato. E aí virou até gozação. Puxa, de 30 milhões subiu no governo em 20 dias, aumentou para 90 milhões. Mais de 90 milhões de pessoas em pobreza, ao invés de estar corrigindo. Então eu acredito que é aquela vontade de falar e existe muito essa tendência de quando assume, de sempre tentar desconstruir o governo anterior de todo jeito. Nós comentamos isso aqui já. É aquele fatídico 100 dias, né, que o governo precisa tradicionalmente entregar, ter um balanço de tudo que está fazendo e que seja positivo para não causar decepção na população. Então, nos primeiros dias de governo, existe, infelizmente, essa tendência de criticar. E nessa onda de criticar para ganhar tempo enquanto o governo faz alguma coisa realmente que dê satisfação ao eleitor, acaba cometendo erros, acaba cometendo excessos. E essa aí foi uma pisada na bola da Marina Silva e hoje a internet não perdoa. E você, como é que viu, Jabor, essa participação internacional e, enfim, qual que é o teu posicionamento aí? Eu acho que ainda tem as caneladas, né, de começo de governo, citando essa aí, entre outras, né, o próprio Haddad, né, falando lá das empresas que ele tem preferência e etc. Ainda vai ter uma bateção de cabeça aí até que entre no voo de cruzeiro esse atual governo. E Marco, e qual que é a tua avaliação desses primeiros dias aí do governo do Lula?
Batendo cabeça, tá. Batendo a cabeça na ponta do dedão do pé, na verdade, né? Cabeça com o dedão. Porque, na verdade, eu acho que assim, olha, o país nosso é muito instável em questão política. Você vê na Europa que muda um governo, mas não tem essa bomba. Aqui nós damos, graças a isso, a imprensa tem o que debater todo dia. Não dá conta. Você pode ficar aí nos canais, aí vocês recebem notícias todo dia. Porque o governo, eu acho que, na minha opinião, e vamos falar aqui no estado de São Paulo, ele tem que se governar para o país todo. Em São Paulo, o PT não fez a quantidade de voto de 50 e poucos % do voto, fez menos. Então tem que ser uma administração, esquece o passado, mas fica lá, eu vou quebrar decreto, eu vou tirar decreto, eu vou não sei o quê. O presidente falando que é bobagem o Banco Central ser autônomo, vem o ministro e fala assim, não, o Lula não vai tirar não, ele vai continuar sendo autônomo, você não sabe quem manda. Esse é um grande diferencial entre o governador do estado de São Paulo hoje, que é o Tarcísio de Freitas, e o governo federal. Olha os cargos que foram colocados, que foram nomeados. O viés no governo federal extremamente político. Ex-governador, se sabe, não importa. Ou é quem é militante de partido, e aqui em São Paulo não. São pessoas técnicas. Por isso que a locomotiva desse país se chama Estado de São Paulo. Aqui nem sempre a política vem em primeiro lugar, mas vem as pessoas. E o governo federal ainda não começou a andar e não começou a perceber. Fica aí atrás de querer achar pelo em ovo. Vamos fazer o país andar, vamos fazer o país... Nós estamos vendo grandes empresas demitindo pessoas, nós temos que gerar emprego, nós não podemos ficar aí falando que se o Bolsonaro fez isso, aquilo, fez aquilo, deixou de fazer, ganhou a eleição, tem que fazer pelo povo. São empresas e empresas fechando a porta, e vem mais por aí, hein? Por quê? A instabilidade econômica. O empresário, ele precisa de estabilidade. Ele precisa de saber, olha, eu posso continuar crescendo, seja quem for o governo. Que eu tinha uma visão, hoje talvez ela mudou um pouco, que o empresário, ele não liga para o fator governo político, porque senão no país ele não toca. Porque eu vejo inclusive teve até uma frase infeliz do Lula dizendo que o empresário não trabalha, né? Quer dizer, essa visão lá do século XIX, né, da mais-valia e tudo mais, que não faz muito sentido. Como o empresário trabalha? Eu tenho uma pequena empresa, trabalho mais do que os meus contratados, né? O empresário, hoje, se não acordar às 6 horas da manhã, embora 2 horas da tarde, 18 horas, 20 horas, não toca o negócio. Claro que chega em algum momento que a empresa está redondinha, bonitinha, ele montou um sistema que anda, mas é uma visão, vamos dizer, muito superada, né? Muito superada. O PT tem um problema. Inclusive, só para completar, hoje a matriz econômica nossa, provavelmente a geração de riqueza e emprego esteja na mão aí de 90% de pequenas empresas, que o dono se confunde com o próprio empresário, né? Então... Não pode ter esse tipo de contraponto em relação às forças produtivas, né? O PT tem um problema, o Lula principalmente tem um problema. Todo começo de governo ele fez todos os arranjos para ter sustentação, congresso, alianças aqui e ali, que não são aprovadas pela militância. O PT é um partido de militância forte, né? Isso é inegável. E o Lula agora começa ele, nesse começo de governo, e todo começo de governo do Lula é assim, ele dá satisfações para as alas mais à esquerda, mais raiz ali do PT, então ele fica com essas declarações que eu acho que na prática depois com o tempo se diluem, né? Que aí o PT passa a ser pragmático, como já fez nos governos anteriores do Lula. Até esperamos que seja assim, né? Para que não haja nenhuma turbulência maior ainda nesse início de ano. O Brasil precisa de paz, né? Agora um pouco de paz, e que ele governe com competência. Agora, ele fica dando satisfação para muita gente, recado para a ala xiita, para a ala trotskista, para a ala stalinista do partido, né? Para a ala comunista, socialista, e depois só esse processo... E teve uma reação muito negativa da CNBB também, que é essa retirada do Brasil do Tratado Internacional da Proteção em relação à mulher, né? Que trata o tema do aborto com muita maestria, né? Repercutiu muito o CNBB, uma nota pesada essa semana, né? O Jabor falou uma coisa aqui, viu, Jabor? Antes, um abraço aqui do Dr. Lúcio, viu, que está aqui nos ouvindo, Dr. Márcio Lazzarini, mas ele falou o seguinte: hoje o Congresso está... Aliás, não mudou ainda o Congresso, né? Só dia 1º de fevereiro. Só dia 1º de fevereiro. Mas se você vai ter apoio de um Congresso, como você tem apoio numa Câmara, como você tem na Assembleia Legislativa, se você estiver indo bem. Se você não estiver indo bem, você começa a ter uma debandada também.
E aí, se o país não andar, se não esquecer essa história, acabou, ganhou a eleição, vamos tocar para frente. Se o país não for bem, a economia não for bem, começar a ter uma crise, você perde também o controle do Congresso, porque a sua base também não é forte. Rapidinho. Finalzinho do programa, 30 segundos, posicionamento do Tarcísio nesse primeiro momento em relação ao governo federal. O Café, eu escuto às vezes o pessoal fazer crítica, tem que ir lá. O Tarcísio é governador de 645 municípios da população do estado de São Paulo. Eu acho que no momento que ele foi lá ouvir, sim, porque ninguém quer quebradeira também. Eu acho que não está certo isso daí, não é correto, acho que paralisar, deveria ao contrário até, né? Não poderia ter um representante candidato que saiu de uma cadeia, mas vão para a rua antes. Né? Então não pode fazer. Mas o Tarcísio ele tem que governar para os paulistas e é isso que ele está buscando. É claro que não é seguir a linha de um governo que tem total outro caminho que seja o nosso caminho daqui. Nós temos que ter a nossa própria identidade, mas trazer o recurso para a nossa população, que é o que mais importa. Marco, obrigado pela sua participação aqui. Bom trabalho aí como coordenador regional do Republicanos. Eu agradeço a participação, o Café, o Kleber, Jabur, Lorena. Muito obrigado aí a todos que estão aqui conectados, né? E um grande abraço à população Bauru, à população de toda a região. Meu caro João Jabur, furos e mais furos, Dr. Cury no governo, primeira mão, Marco Villancieri pré-candidato a prefeito, já falamos do Carlos Braga, do Rodrigo Mandar. Tá indo bem o Café com Política, hein? Tá indo bem, líder do governo da Assembleia Bauruense. Eu vou dar mais um aqui que a verve de jornalista não me deixa omitir. Lateral direito Daniel Alves foi preso em Barcelona, na Espanha, detido, né? Não preso. Ele se apresentou numa delegacia para prestar depoimento sobre uma acusação de agressão sexual e acabou detido lá. É só para completar aí a gente. Eu sei que Escola do Robinho. Escola do Robinho. Nessa linha, né? Esse pessoal é complicado. Mas só posso me despedir. Eu queria também registrar aqui a audiência do meu primo querido, que é fã do programa, que é o Wendel, um educador físico aqui de Bauru. Também a Sônia Berreal Maestrina e o Jorge, o marido dela. Também a Cláudia e o Wilson lá em Santo André, nos assistindo, imagem e vídeo. Muito um abraço bem. A todos. Deixa eu fazer uma quebra de protocolo. Vai só lá. Mandar um abraço pro Gilberto, lá em Boracéia, né? O Miato, que nos ajudou bastante. Ele que ajudou a compartilhar tudo aqui. O nosso abraço. O Renato Tavares nos ouvindo. E tem muitos cafés lá em Boracéia. Tem café, família tradicional. Vem de lá, viu, Café? Né? Vem de lá. E até o pessoal do Dionísio aqui no... Na verdade, a família Café tem muita base em Itapuí. Meu pai nasceu lá na época, era Bica de Pedra. Kleber Santos, mais uma semana preparando o Café com Política da semana que vem. Já. É isso aí, e para não fugir a regra, semana que vem eu vou trazer uma listinha também para alô. Tô vendo todo mundo dando alô aqui, ó. Crescendo, é difícil, aquela de Faustão, trazer aquela... Mas o rádio... Maguila. Esse é o lado gostoso do rádio, né? Instantaneidade, é na hora. Bom, um grande final de semana para todo mundo, um grande abraço e até a semana que vem. Muito bem, com isso nós encerramos o Café com Política desta semana, né? Tem muitas participações aqui, infelizmente não temos como registrar. Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.